de escolhas. E as situações em que nos deparamos em que temos que escolher. Escolher o bem ou o mal, escolher pecar ou ser fiel. Principalmente se tratando da vida do servo de Deus. Às vezes nós temos que escolher. Imagina a seguinte situação. Você é um servo de Deus, casado, e se depara numa situação em que uma outra mulher dá de cima de você. E você tem que escolher. Nós vamos falar justamente sobre como escolher a atitude certa nessa situação. Primeiro, você é um homem casado e outra mulher dando de cima de você. Mas como que você vai escolher? Primeiro você vai lembrar que o Espírito Santo de Deus vê todas as coisas. Porque você lembrando disso, você vai saber que a Bíblia diz que o Espírito Santo não habita em lugar imundo onde há pecado. E quando você escolhe pecar, o Espírito Santo ele vai fugir de você, ele vai sair de perto de você. Então você vai estar suscetível a qualquer situação, porque o Espírito Santo já não vai estar mais. Segundo, a sua mulher é a sua companheira. A sua mulher em que você é casado é aquela que cuida de você quando você está doente. Não aquela que deu de cima de você. Quando você estiver doente, não é aquela que deu de cima de você que vai estar com você, mas a sua mulher. É ela que vai cuidar de você, que vai te dar remédio, que vai envelhecer com você. Segundo, o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E a pior morte, porque é a morte espiritual, a segunda morte. O salário do pecado é a morte. Toda nossa atitude, toda ação nossa tem uma reação, até mesmo física, e quem dirá espiritual. Toda nossa ação tem uma reação. Quando nós erramos, nós sofremos e pagamos o preço por isso. Então quando você peca, você vai pagar o preço por isso. Quando a gente erra, nós estamos dando uma brecha, abrindo a porta na nossa vida para que o diabo entre e faça verdadeiras derrotas na nossa vida quando nós escolhemos o pecado. Quando nós escolhemos o pecado, abrimos uma janela, uma porta para o diabo entrar e fazer uma derrota. Então, toda ação tem uma reação e o salário do pecado é a morte. Mas quando você decide, quando você recusa o pecado, dá glórias a Deus, o nome do Senhor é glorificado. E Deus se alegra da sua atitude. Deus se alegra da atitude do homem quando o homem escolhe recusar o pecado. Como José fez no Egito, quando ele recusou ali a mulher, ali Deus, o nome de Deus foi glorificado. Ele recusou ali a mulher, o nome de Deus foi glorificado, o Espírito Santo permaneceu nele e ele foi governador do Egito. Assim somos nós. Quando nós escolhemos a boa parte, que é o bom testemunho em Cristo, em qualquer situação na nossa vida, o Senhor, Ele age por nós. Quem age por nós é o Espírito Santo de Deus, é o Senhor que age por nós. Mas quando nós escolhemos a parte ruim, escolhemos o nosso will, a nossa razão, o desejo da carne, aí nos encontramos sozinhos. Aliás, sozinhos não. Quando escolhemos a carne, o pecado, nos encontramos sozinhos, sem Deus, mas com o diabo ao redor. Aí o diabo ele faz morada. Retire-se a mão de Deus, porque Deus não habita em lugar impuro, em lugar de pecado. Mas Deus, Ele é misericordioso para ouvir o meu e o seu perdão. Deus é misericordioso para nos ouvir, para falar: Senhor, perdoa-nos. E Ele nos perdoa, Ele nos purifica, e Ele nos santifica, e Ele nos dá uma nova vida em Cristo Jesus.